Amém, queridos, graça e paz. Amém. Bom estarmos aqui hoje e podermos compartilhar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E hoje o Senhor, Ele me trouxe uma palavra. Eu vou estar aqui hoje falando sobre uma passagem, né? A gente sabe que o ministério de Jesus, queridos, todos nós queremos um milagre, né? Você quer um milagre? Eu quero um milagre. Amém, Jesus. Mas o ministério de Jesus, ele foi muito mais ensino do que milagre. Porque Jesus, ele precisava preparar os seus discípulos. Porque interessante, né, que às vezes nós, pelo menos eu, nos meus questionamentos, nos meus pensamentos, nas minhas teologias próprias, né, eu fico pensando, porque o Senhor, você vê que Ele nos salva, Ele nos resgata, mas Ele nos deixa aqui ainda, por um período de tempo, né? Porque se fosse da vontade dEle realmente, né, nos tirar do mundo, quando nós aceitássemos a Cristo, automaticamente íamos ser teletransportados para o céu. Mas não é o que acontece. Ele nos deixa aqui. E nós precisamos entender qual é o propósito de nós estarmos aqui. E muitas vezes nós não entendemos, ou nós ainda não conseguimos alcançar qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero estar falando sobre isso hoje, porque quando você pega um texto bíblico, quando você pega uma passagem onde você vai ver repetir muitas vezes, é porque é algo muito importante. E quando nós pegamos aqui no Evangelho de Mateus, você vai ver que cerca de 50 vezes Jesus fala sobre o reino de Deus. Aleluia. Que é algo que se inicia aqui e dá continuidade numa eternidade. E Jesus, ele, por diversas vezes, ele busca explicar aos seus discípulos o que é o reino de Deus. Porque a chegada dele, ele mesmo fala que, através da chegada dele, se inicia o reino de Deus aqui na terra. E agora cada um de nós somos participantes desse reino de Deus. Então eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse,
o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no aos que têm 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lançaram fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por nós podemos estar aqui nessa noite e compartilhar dessa palavra maravilhosa. Senhor, fala ao nosso coração, precisamos da Tua direção, precisamos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento, ó Deus, do nosso papel aqui na terra. Precisamos, ó Deus, ter a certeza e convicção, Deus, que temos feito aquilo que Te agrada. Então, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na época de Jesus, um talento, aqui fala sobre os talentos, um talento de prata equivalia a cerca de 6.000 denários. Um denário era um salário de um trabalhador por dia. Um talento era aproximadamente 20 anos de trabalho. Então, quando nós vemos Jesus falar sobre o reino, sobre talento, Jesus ele está falando de algo que é muito importante para ele, algo que é muito especial para ele. Porque ele entende, né, que o reino dele sendo estabelecido sobre a terra vai fazer com que alcance vidas para que possa desfrutar de uma eternidade. Mas a parábola aqui, ele não fala somente de talento como fortuna, como dinheiro. Mas aqui na parábola dos talentos, Jesus está falando também sobre como nós podemos usar essa parábola, esse ensino, para que nós possamos alcançar graça diante do Senhor. Interessante, queridos, que Jesus, ele espera que cada um de nós venhamos ser instrumentos em suas mãos. E esses dias eu estava em casa, né? E assim, eu estou sempre refletindo, sempre pensando, sempre buscando, né? Eu tenho esse hábito, né? Estou sempre viajando em Jesus, né? E eu estava falando com Deus e o Senhor falou comigo assim, eu falava, Senhor, por que a igreja hoje, não estou falando a nossa, mas a igreja no geral, às vezes as pessoas não têm tanto compromisso com a igreja, banalizam o que é a igreja do Senhor. E o Senhor falou assim, a culpa é sua. Eu falei, culpa minha, Senhor? A culpa é sua. Porque o que você tem ensinado à igreja? Será que nós não estamos ensinando muito mais, ou dando muito mais esperança às pessoas para ficar aqui na terra do que ir para o céu? Porque muitas vezes nós falamos de prosperidade, nós falamos, né, de felicidade, de cura, de milagres, que todos nós precisamos, que não é errado de falar, e nós precisamos também. Mas quando nós focamos muito mais nisso do que no reino de Deus, automaticamente nós estamos fazendo com que a igreja ela fique plantada aqui na terra. Porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer abrir mão dessa vida que vive aqui na terra. Essa é a verdade. E quanto mais nós, líderes, pastores, né, continua trazendo esperança, não, você vai ganhar dinheiro, você vai ter trabalho, você vai ter uma casa linda, você vai ter uma casa na praia, você vai ter um iate, você vai ter um helicóptero, você vai ter um avião. Gente, mais as pessoas vão estar envolvidas com as coisas materiais e menos com as coisas espirituais. É verdade. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós geramos no nosso coração, tudo aquilo que nós criamos esperança, tudo aquilo que nós buscamos, é o que nós focamos. O nosso foco fica naquilo ali. Você já observou que quando você tem uma meta, um objetivo, não, eu quero comprar, quero trocar o meu carro. Ou você vai fazer hora extra, você vai arrumar um biscate, você vai fazer de tudo, porque você criou um objetivo. Mas automaticamente você está buscando um objetivo material, mas a nossa tendência é esquecer o espiritual, é botar em segundo, terceiro, quarto plano. Somos assim.
Mas essa não é a proposta de Deus. A proposta do Senhor é nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, e as demais coisas. O que é as demais coisas? É o teu sonho, é o teu projeto, é a tua casa, é o teu carro. Ele vai fazer acontecer. Mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Mas às vezes não é o que nós vemos hoje acontecer. As pessoas colocam sempre Deus em segundo plano. Ou coloca Deus quando não tem mais possibilidade nenhuma. Você já tentou de tudo, você já está lá no fundo do poço. Aí você fala, não, tem que buscar o Senhor. Nós somos assim. Mas não é essa a proposta de Cristo. A proposta do Senhor é buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Então, quando nós falamos, sobre graça, sobre salvação, precisamos entender que cada um de nós precisamos ser um instrumento de implantação do reino dele. Nós temos essa responsabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, de um soldado. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Você não deixa se envolver com as coisas materiais, porque agora você foi alistado no exército de Cristo. Agora você está compromissado com as coisas de Deus. Então Deus, ele precisa ser em primeiro lugar na sua vida. Não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de sonhar, de ter projeto. Não, não é isso. Mas, queridos, a sua vida, ela tem que estar pautada em princípios a qual a palavra de Deus estabelece para você. Ou seja, antes de nós fazermos um negócio, antes de sair de casa, Senhor, qual é a sua vontade para mim? E quantos negócios o homem faz que não dá certo, por quê? Porque ele fez, da forma dele, do jeito dele, mas não perguntou a Deus. E às vezes o Senhor tinha algo ou um meio mais fácil para você alcançar seu objetivo, que não ia ter tanto estresse, não ia ter tanta dor de cabeça, não ia ter tanto aborrecimento, ia ser mais fácil. Mas às vezes, querido, o que acontece? O que nós fazemos? Nós só buscamos Deus em segundo lugar. É aquela situação assim, eu estou com dor de cabeça, mas em vez de você orar antes, e esperar pelo menos 5 minutinhos, você vai lá e toma o medicamento de uma vez, Você não ora. Quantos oram antes? Antes de tomar o medicamento? A gente já criou esse hábito. Nós já estamos no automático. Você já faz as coisas no automático. E quando nós fazemos as coisas no automático, é como não existisse Deus. É como nós estivéssemos sentados no trono de Deus. Por quê? Porque nós fazemos o que queremos, a hora que queremos, do jeito que queremos. Mas nós não perguntamos àquele que sabe de todas as coisas. Aquele que, queridos, entende de todas as coisas. A gente não pergunta. Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo para mim? Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos? Então, olha só o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Queridos, nós precisamos entender que a prioridade precisa ser o reino. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E quando nós colocamos isso, as coisas começam a acontecer, as portas começam a se abrir, os milagres começam a acontecer. Não é você correr atrás de milagres, é o milagre correr atrás de você. É ele bater lá na porta da tua casa: hoje estou aqui para te abençoar. É assim que funciona. Agora, por que funciona na vida de uns e de outros não? Por que milagres acontecem na vida de uns e de outros não? Qual a diferença, queridos? É a busca. A busca. Porque às vezes você olha até uma pessoa na igreja, a pessoa até quietinho, na dele, mas, queridos, é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus.
Ele é aquele que senta numa cadeira, puxa uma outra, fala: Jesus, senta aí que eu quero bater um papo contigo. Quero abrir meu coração para o Senhor hoje. Vou falar como é que eu estou hoje. Isso é muito legal. Nós temos essa intimidade com o Senhor. E vira e mexe eu faço isso. Quando eu preciso realmente ter uma intimidade com Jesus, eu faço isso. Fala: Jesus, senta do meu lado aí, deixa eu abrir meu coração para o Senhor, deixa eu falar o que eu estou passando. Ou senão, o que está acontecendo que eu não estou entendendo, Jesus? Por que está acontecendo dessa forma, desse jeito? Porque Jesus, queridos, Jesus é Deus, e Deus, Ele está vivo. Nós pregamos isso, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele está do teu lado e Ele quer falar com você. Mas muitas vezes nós que não queremos falar com Ele. Obrigado, Jesus. Nós que não damos atenção a Ele. E às vezes nós falamos até que não temos tempo. Mas quanto tempo você fica de frente para uma televisão, assistindo lá uma programação? Quanto tempo você fica num celular? E o celular é assim, você pega e você começa a assistir, e daqui a pouco passou 1 hora. E passa assim, ó, rápido, 1 hora. E aí você para, se alguém te perguntar, fala assim: o que você assistiu aí? Tu nem sabe o que você assistiu. Você vê tanta coisa, né? E Jesus está ali assim, te esperando, aguardando você dar atenção a Ele. Porque Ele tem um sonho para você. Ele tem um projeto para você. Ele tem algo grande para fazer na sua vida. Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Ele tem uma porta aberta para você. Ele tem. Mas nós precisamos gerar essa intimidade. Queridos, nesse texto que nós lemos aqui, eu tenho algumas lições. Porque aqui no versículo 14, fala sobre o homem. Nós sabemos aqui que o homem, nós podemos dizer que é o Senhor, que Ele foi ao céu, claro que o Espírito Santo dele está conosco, mas Ele deixou bens. Ele deixou bens. E aí eu te pergunto, qual é o maior bem que Deus deixou aqui na terra? Você sabe? Chuta aí, alguém quer chutar? Qual o maior bem que Deus deixou aqui na terra? Hein? Espírito Santo? Vamos lá. O Filho dele, o que mais? O amor. É isso tudo, querido. Mas o maior bem que Deus deixou aqui na terra foi você. Ele morreu na cruz por você. Imagina o Deus, querido, o nosso Deus, largar o seu trono. Um Deus poderoso, um Deus intocável, um Deus puro. Largou a sua santidade, a sua pureza, para tomar corpo humano, para morrer por mim e por você. Como você é precioso para o Senhor. Como nós somos preciosos. Você vê que toda a criação foi feita para o homem. Deus criou toda, pássaros, montanhas, sol, lua, mar, rios, florestas. Aí depois criou o homem para colocar lá naquele jardim. Tudo isso foi criado para nós. E aí você vê como você é importante. Você é o maior bem que Deus investe todo o tempo. Deus, Ele olha para mim e para você, mesmo independente da condição a qual você esteja, mas Ele olha para você como uma boa terra, uma terra que vai frutificar, e Ele não desiste, querido. Tu vê que Deus, Ele andou, quando Jesus esteve aqui na terra, Ele teve discípulos, pessoas que sabia que iam trair, roubava, botava, a mão no saco. A Bíblia fala que pessoas que tiravam dinheiro, mas Jesus acreditava neles, e foi assim até o fim. Jesus acredita em você. Jesus acredita em cada um de nós. Você é o maior bem que Jesus deixou aqui na terra. Você é especial, você é a menina dos olhos do Senhor.
Mas não é somente nós, querido. Entenda bem isso. Que lá fora existem milhares de pessoas que precisam ser alcançadas também. E Jesus falou que Ele deixou esses bens na responsabilidade de quem? Dos seus servos. Olha o que diz lá no versículo 14. E também será como um homem que saiu de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Para quem que Jesus estava falando? Estava falando para os seus discípulos. Estava falando para mim e para você. Porque Jesus, ele se reportava àquelas pessoas mais próximas dele como discípulo. Porque discípulo é aquele que entende e reproduz. Esse é discípulo. É aquele que entende e reproduz na vida de outra pessoa. Forma outra pessoa, capacita outra pessoa. Então, querido, Jesus, ele coloca a responsabilidade dos seus bens nas nossas mãos. Olha o que diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer que nós venhamos anunciar a palavra. Jesus quer que nós venhamos ser proclamadores da palavra do Senhor. É isso que Ele espera de mim e de você. Que nós venhamos a pregar a tempo e fora de tempo. Como o Márcio mesmo comentou. Um rapaz olha para ele, vem ao encontro dele. Queridos, quantas pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. E às vezes o que a pessoa precisava foi o que o Márcio deu, um abraço. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas hoje, o teu oikóis, sabe o que é oikóis? São as pessoas que estão ao seu redor. É o padeiro, o carpinteiro, é o açougueiro, é o motorista, é o trocador. É a pessoa que você anda com ele no ônibus, é o teu colega de escola, é o teu colega de trabalho, são seus familiares. Ou seja, são pessoas que você tem contato. É um leque de pessoas. E nós, queridos, precisamos, de uma forma ou de outra, fazer com que Jesus chegue a eles, de alguma forma. Nem que fosse, ó, Jesus te ama. Nem que for assim. Mas você tem que fazer Jesus chegar a eles. Porque esses são os talentos do Senhor que Deus tem colocado em nossas mãos. São essas pessoas. Pessoas que eu não conheço, mas você conhece. Pessoas que você convive, que eu nunca conheci, talvez eu nunca vou conhecer. Mas é de sua responsabilidade. Mas que o Senhor traz a mim, é de minha responsabilidade. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele colocou seus bens, vidas em nossas mãos. Vidas em nossas mãos. Que muitas vezes nós, por vergonha, tantos sentimentos que vêm no nosso coração. Eu não vou falar nada não. Não vou falar nada não. Passa pelas pessoas, nem cumprimenta. Ontem uma pessoa falou, pastor, eu fico até às vezes meio assim, porque tem pessoas que não cumprimentam. E às vezes são irmãos em Cristo e não cumprimentam, passam pelo outro na rua, não precisa nem dar a paz do Senhor não, mas dá um bom dia pelo menos. Queridos, o que está acontecendo com a igreja do Senhor? No versículo 15 diz que Jesus, ele fala que ele deu talentos, deu 5, deu 2 e deu 1. E sabe o que é talento, querido? Talento é tudo que Deus confia em nós. Deus nos deu dons espirituais. Deus te deu capacidades naturais. Você sabia que Paulo, enquanto ele fazia tenda, ele pregava o evangelho? Eu imagino, né? Eu não sei como é que ele fazia tenda, mas ele está lá costurando, talvez, né? Sentado num banquinho, costurando lá uma lona. E ali no meio daquelas pessoas, ele falando de Jesus. Sabe por quê, queridos? Quando nós estamos cheios de Jesus, a gente não tem outra coisa para falar, né? Eu lembro que Samuel até fala, pai, eu não quero um pastor aqui em casa, não, eu quero um pai. Eu falei, filho, mas eu não tenho, estou transbordando de Jesus, eu gosto de falar de Jesus. Aleluia. Eu assisto um filme, queridos, eu vejo uma cena lá e falo, rapaz, isso aí dá uma mensagem. Pode ser um filme secular, eu consigo tirar uma mensagem lá. Eu falo, rapaz, que mensagem poderosa tem nesse filme.
E às vezes eu falo com eles, às vezes num desenho. Então, quando nós estamos cheios de Jesus, queridos, você vai tirar mensagens de uma música secular, você vai tirar uma mensagem. Porque você está cheio de Jesus. Então nós precisamos entender que nós temos capacidades naturais, que nós podemos ser bênção na vida de alguém. Você pode ser usado de uma forma sobrenatural. Queridos, talentos são recursos materiais, oportunidades, tempo, chamado, ministério. E nós ficamos retendo. Enquanto isso, tem vidas lá fora morrendo sem Jesus. Pessoas que nós conhecemos morrendo sem Jesus. E você teve a oportunidade de falar de Jesus para ela. Você teve a oportunidade, de chamá-la para vir no culto. Mas você não quer falar nada. Pô, vamos no culto. Vamos numa célula. Mas você está sendo usado. E o tempo está passando. E sabe qual é o problema? Que às vezes a gente acha que nós somos imortais. Que não vamos morrer nunca. Queridos, na hora que chamar a senha já era. Não sei qual é a tua senha, não sei qual é a minha senha, não. Mas na hora que chamar lá já era, queridos. Não tem idade. E a gente pensa que não vai acontecer. Ah, não, mas é amanhã. Não, amanhã não, tem que ser hoje. E nós hoje temos uma facilidade que é o celular. Nós podemos mandar mensagens pelo celular, pelo WhatsApp. Mandar orações. Mandar palavras proféticas para as vidas que nós conhecemos, para amigos. Mas às vezes não é o que nós fazemos. Nós nos calamos. Dizemos que não temos tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. No versículo 15 diz também, vamos lá no versículo 15. A cada um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, queridos, proporcionalmente. Não há desculpa. Cada pessoa recebe conforme a sua capacidade. Mas todos são chamados a multiplicar o que receberam com fidelidade. Não há desculpa. É proporcional. Deus, Ele conhece o limite de cada um. Você já viu, que muitos conseguem ser patrão, mas outros nunca conseguem, vão ser funcionário? Mas não há problema com relação a isso. Mas é a capacidade de cada um. É a capacidade de cada um. E Deus conhece as nossas limitações. Mas isso não é desculpa para você dizer: Senhor, eu não consigo falar do teu amor. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas que estão ao meu redor. Porque você pode criar oportunidades, você pode criar meios, você pode escrever num papelzinho, se não quer falar, Jesus te ama, escreve num papelzinho e dá para a pessoa, Jesus te ama. Coloca o horário dos cultos, que é o horário dos cultos. Quando nós queremos, quando nós realmente estamos disponíveis para o Senhor, queridos, criamos a oportunidade. Mas por que nós só queremos bens, só queremos aquilo que Ele nos oferece, mas nós não queremos servir? Por quê? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem onde o pastor disse o seguinte, que hoje muitos querem ser evangélicos, mas não querem ser cristãos. Muitos querem estar no meio, querem estar envolvidos, mas ninguém quer falar em sacrifício. Ninguém quer falar em ceder, em amar, em ajudar, em fazer algo para o próximo. Ninguém quer. Ou seja, eu quero estar na igreja, mas sem compromisso.
Eu quero vir, entrego meu dízimo, minha oferta. Tá, beleza, mas não quero compromisso. Isso não é evangelho. Evangelho é compromisso. É responsabilidade. E por fim, eu quero ler com vocês lá no versículo 24. Só essa partezinha onde diz assim, ó. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia. Não há justificativa. Todos nós sabemos. Não há como nós falarmos para o Senhor, eu não sabia, Senhor. Ninguém me falou. Não há justificativa. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim, ó. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. E o que eu quero hoje trazer para a nossa meditação, queridos? O Senhor conta comigo e com você. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor que dizemos que amamos, que gostamos, que são importantes. Eu acredito que algumas delas até você investe, talvez seus filhos, que você paga as melhores escolas. Mas aquilo que nós deveríamos fazer, e às vezes nós não fazemos, porque é aquilo que eu falei, né? Nós temos assim um sentimento de eternidade na terra, mas não existe esse sentimento. Isso não é real. Então, o que mais importante hoje é você pregar o evangelho para os teus filhos, para a tua família, para os teus irmãos, para os teus primos. E ser até incansavelmente. Eu sei que a gente não pode ser chato, mas tem que falar do amor de Deus. Dizer não para o pecado. Não ser conivente com o erro. Porque muitas vezes, para a gente, eu não quero criar problema com a família, eu quero estar bem com todo mundo. Aí você vê a pessoa caindo num buraco e você se cala. Você vê a pessoa caminhando em passos largos para a destruição. E você não tem coragem de dizer, meu irmão, minha irmã, você vai se dar mal. Eu não sei. Eu devo ser esquisito, porque, gente, eu tenho uma consciência diferente. Eu não consigo ver uma pessoa, um parente, um amigo, indo para, assim, caminhando com um abismo e não falar nada, não dizer nada. Claro que com jeitinho, com amor, com carinho, claro, você não vai repreender. Queridos, olha só, o princípio o evangelho, pelo menos eu entendo assim, que o princípio não é nós julgarmos ninguém. Mas o nosso papel é buscar entendermos o porquê a pessoa está passando por aquilo e ajudarmos ela a sair daquilo que ela está vivendo, aquela crise, às vezes está fundado na lama do pecado, a gente tentar de alguma forma ajudar ela, não é julgar ela. Porque julgar já são julgadas, já são, já são criticadas, ela não precisa de mais crítica não. A pessoa precisa de ajuda. E nós como igreja precisamos estender as mãos. Não é ser conivente com o pecado, mas nós estamos aqui trazendo a solução. E a solução é Jesus. Eu preciso que a igreja acorde, que nós possamos acordar para isso, queridos. O bairro do Retiro, olha como é que o bairro do Retiro está. Com relação à droga, com relação à prostituição, a tanta coisa errada. E algumas religiões avançando, porque o evangelho está recuado. Nós estamos calados. Nós estamos calados, nós não estamos avançando, querido. Nós temos que avançar. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que trazer essas pessoas para receber aquilo que nós estamos recebendo. Alimento aqui na igreja. Nós temos que arrastar essas pessoas para cá. E falar com elas, Jesus vai mudar a sua vida. Pode falar com convicção que vai mudar, porque Jesus muda a nossa vida. Mas você precisa começar a gerar. Ovelha gera ovelha. Nós precisamos gerar.
Às vezes nós estamos, calados. Nós estamos aí precisando acordar, a despertar. E o que eu espero, queridos, é o quê? Que o Espírito Santo de Deus se desperte hoje. Porque aqueles 12, né, os 12, menos um, vamos botar os 11, né, que um que suicidou, eles despertaram. Eles, 12 homens que eles evangelizaram o mundo da época. Eles estavam dispostos a perder até a sua vida por amor ao Senhor. Eles não se calaram, hora nenhuma. Então não se cale. Fale de Jesus com amor, com jeito. Não deixe os seus amigos de escola, de infância se perderem. Não deixe. Não deixe. Jesus conta comigo, mas conta com você. Isso não é o papel do pastor ou de um líder, não, é de todos nós. Essa é a responsabilidade de todos nós. Minha, de você, de todos nós que estamos na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, fazer essa autoavaliação da sua condição hoje. Como é que está a sua condição? Você tem falado de Jesus? Ou existe algum bloqueio, né? Talvez tenha algum bloqueio. Às vezes você tem dificuldade, tem vergonha, tem medo. Não sei. Pode haver algum sentimento assim no seu coração. O que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar de mim. Ele não importa o que as pessoas vão falar de você. Não importa. Importa de quem é você em Cristo Jesus. Importante saber, as pessoas lá fora precisam saber que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você está aqui para fazer diferença mesmo. A pregar a tempo e fora de tempo. A Bíblia fala isso. A pregar a tempo e fora de tempo. E nós precisamos ser esses anunciadores. Imagina, se cada um de nós investir numa vida por ano, quantas pessoas já estariam aqui conosco hoje? E essa uma vida, investir em mais uma vida, e assim por diante. E aí você vê que às vezes nós não conseguimos investir numa vida durante um ano. Nós não conseguimos trazer para a presença do Senhor uma vida. Pensa ao longo do tempo que você é cristão, quantas vidas você trouxe para a presença do Senhor? Quantas vidas você alcançou para o reino de Deus? Pelo tempo que você é cristão. Quantas vidas? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. É responsabilidade nossa como igreja. Vamos ficar de pé? Tem esse tempo de reflexão. Feche seus olhos. Fala com Deus.